Olá, amigos líderes e servidores da Igreja no território da Missão Mineira Oeste. Parabenizar pela liderança, por promover esse congresso online, para motivar, né, e preparar as lideranças para desenvolver o programa de saúde junto das congregações. Nesta aula, nós vamos conversar um pouco sobre a importância e a necessidade da mensagem de saúde no tempo que nós estamos vivendo, né? E aí o título da palestra desta noite é Mensagem de Saúde para os Dias Atuais. É muito importante a gente se lembrar disso, porque nós vivemos, como adventistas do sétimo dia, nós vivemos assim nessa área da saúde, né? Com os fenômenos de cura no mundo pentecostal e com a atuação da medicina oficial alopática, que tem atendido numa estrutura até muito bem estruturada no Brasil, né? Através do SUS e também dos planos de saúde particulares. Mas a grande realidade é que as doenças só aumentam, né? E há uma busca por uma solução, há uma busca em todos os sentidos. Bom, vocês têm aí essa expressão desse filósofo que viveu no século XIX, século XIX, morreu em 1860. Ele escreveu um livro sobre felicidade. E nesse livro aparece essa frase dele muito interessante. A saúde não é tudo, mas sem ela o resto não é nada. No dia a dia e na prática, a gente percebe que as pessoas só valorizam, vamos dizer assim, a saúde quando estão doentes, quando ficam doentes. E aí, dependendo da gravidade da enfermidade, é uma busca desenfreada por uma resposta, por uma solução, não é? Tanto no sistema público, não é? E quanto no mundo religioso também. E a busca, às vezes, pela saúde, pela recuperação, né, pela cura, é tão intensa que a pessoa não se preocupa com valores, com princípios, com doutrina, né? E muitas vezes vai cair no engano de Satanás, né? Do dragão que está atento para desviar as pessoas do caminho. Nós, adventistas, fomos comissionados por Deus, através da revelação em Ellen White, né, a desempenhar um papel importantíssimo nesse período da história. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a situação atual, né? De maneira geral, no Brasil e no mundo. A Organização Mundial de Saúde tem promovido congressos, eventos. Eu tive a oportunidade de participar com a esposa Elisa lá na Suíça, em Genebra, de um congresso em associação com o Departamento de Saúde da Igreja Adventista, cujo título era Doenças Evitáveis Não Comunicáveis, né? E, naturalmente, são as doenças crônicas. Porque o que está acontecendo, isso no mundo hoje, né? Praticamente 80% dos atendimentos médicos, enfermagem, hospitalar, eles têm que ver com doenças crônicas. Em torno de 40% das internações tem que ver com as doenças crônicas, do tipo diabetes, consequências, né, do diabetes, da pressão alta, de derrame cerebral e de outras, né, relacionadas. Isso leva mais ou menos 70% dos custos das verbas dedicadas pelo governo e pelo setor privado para tentar recuperar a saúde. É um drama isso. E é muito bom conhecer um pouco da história, um pouco da história. Lá nos idos de 1860, 1880, antes de 1900, não? As doenças que prevaleciam eram as chamadas infecto-contagiosa. Pneumonia, tuberculose, difteria, malária, influenza, matava muita gente. A vida média nesse período da história
era em torno de 42, 43 anos. Mesmo o índice de vida média no tempo que Jesus veio a esse mundo. Que as doenças que prevaleciam naquele tempo eram as infecto-contagiosas, e a mais terrível, né, porque tirava a pessoa da sociedade, da família, era a lepra. Então, os leitores da Bíblia conhecem muito bem isso, né? O drama que significava uma pessoa tornar-se leproso, né? Então, havia um pavor. E quando Jesus veio e começou a atuar depois com os discípulos, né, eles trouxeram um sopro assim de esperança, de alegria, né, com a restauração de muitos enfermos. Né? Bom, só que hoje nós vivemos no século XXI, né, e, esse período é um período de muita relevância, de muita importância, né? Mas as doenças mudaram, elas mudaram completamente. Então, agora são chamadas doenças crônicas degenerativas, né? O câncer, por mais que se façam descobertas de técnicas de diagnóstico, de remédios, o câncer avança, né? E vai tomando conta. O diabetes, né? E outras enfermidades nessa direção. Das doenças que mais matam, tem que ver com com doenças circulatórias. Né? E você tem aí uma visão de uma artéria fotografada, né? Uma artéria normal. Ela tem esse calibre, e tem a parede da artéria, né? Então, quando essa artéria vai sendo afetada, ela pode ficar dessa maneira aqui, ó. 99% de acúmulo de placa de colesterol, né? Então ele vai fechando, o sangue passa por esses pequenos orifícios que vocês estão vendo aí. E aí tem, né? Pressão alta, derrame cerebral, ataque cardíaco, né? E isso está ligado, em grande medida, ao uso de gordura. Qual é o tamanho desse prejuízo? Qual é o alcance dessa enfermidade ligado à pressão arterial, né? E que ataca o coração, o cérebro e tudo lá, né? Cerca de 65% dos brasileiros acima de 60 anos têm problema de pressão alta. Olha, acima de 60 anos, 65% estão correndo risco. Ou então, para não correr maiores riscos, tem que tomar medicações. Essas medicações são poderosas, né? Elas realmente estabilizam a pressão, baixa a pressão, mas fazem um estrago, né? Tem os efeitos colaterais. Essa doença da pressão alta está associada a 45% das mortes cardíacas e 51% das doenças por AVC, que eles chamam, né? Derrame cerebral. Os dados que são da Organização Mundial de Saúde, que relata que problemas ligados ao infarto representam a maior causa de mortes no mundo. E no Brasil, são 360 mil casos anuais, o que dá uma média de 1.000 mortes por dia de pessoas infartadas. Fora os que ficam afetados, né? Ficam com muita debilidade, ficam com paralisias, né? 300 mil por dia, né? Isso é uma coisa tremenda. O AVC, de acordo com esse mesmo banco de dados da Organização Mundial de Saúde, né? Só no ano de 2022, em 10 meses, levou 87 mil brasileiros, a vida de 87 mil brasileiros, né? Que deu uma média de 307 vítimas fatais por dia. Então, se você somar só neste caso aqui, sem entrar o câncer, sem entrar as outras doenças, são em torno de 1.300 pessoas por dia que perdem a vida, e boa parte dessas pessoas vida precoce. Essa é uma realidade no mundo onde nós estamos vivendo, onde a nossa igreja está, onde você está atuando, né? Onde você está vivenciando ali. E, em geral, as pessoas olham isso como fatalidade, né? Mas essas são doenças
evitáveis. Aqui a letra está um pouco pequena, está aí o sinal amarelo, mas o que eles estão informando aqui? Que nos últimos anos, na última década, né, aumentou em toda a parte do mundo, mas principalmente no mundo ocidental, aumentou fortemente o problema das doenças cardíacas entre pessoas com menos de 40 anos. Pessoas estão tendo infarto, derrame cerebral, né, ficando inválidos, muito jovens, né? Isso tem uma conexão com gordura, com frituras, gordura principalmente de origem animal e gorduras de origem vegetal concentradas, né, que exigem processos químicos para tirar a gordura e fazer a separação, né? Então, no caso das frituras, aumenta o risco de morte em até 13%. Eles fizeram pesquisa com muita gente. Teve um grupo de mais de 107 mil pessoas entre 50 e 79 anos ao longo de 18 anos. Então, uma pesquisa muito séria, não é? E o que eles descobriram, né? Segundo os pesquisadores, esse aumento do risco de mortalidade pelo uso da gordura, desses alimentos fritos, né? Tem que ver também com os ultraprocessados, está muito falado, né? Que tem uma quantidade muito grande de sódio. E também o tipo de óleo que é usado, né? Pega um óleo de soja, por exemplo, que para poder extrair o óleo da soja é submetido a temperaturas muito altas, né? E, além disso, né, se processa, coloca para fritar, tem mais outro prejuízo. Outra pesquisa de 2017 indicou que pessoas que comem batata frita 2 ou mais vezes por semana têm um risco dobrado de morte prematura. É a coisa que vai acumulando, vai acumulando, acumulando, né? Outra pesquisa, irmãos, apontou a existência de que o consumo de alimentos fritos, a probabilidade de desenvolver diabetes tipo 2 e doenças cardíacas, né? Então, está bastante demonstrado. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, né? Para todo lado que você vai, tem fritura, tem batatinha frita, tem os chips, né? Até em posto de gasolina, e muito bem embalado, muito papel brilhante, bonito, né? Estufadinho, assim, que a pessoa pega na mão aqueles pacotes, né? E é agradável de ficar apertando e mexendo aquilo ali, né? Esse jornal de medicina britânico, né? Ele publicou uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa também, e mostrou que mulheres que adicionam porções diárias de alimentos fritos à refeição apresentam maior risco de morte por qualquer causa, menos de câncer, né? Então, qualquer lugar que você vai, é na saída do supermercado, é no posto de gasolina, porque está lá o desafio. Diabetes afeta os rins, a perda de visão, problemas de circulação, infarto, né? Diabetes é uma doença terrível. Ele, ele, ele vai destruindo, degenerando o corpo da pessoa, né? Desde do, dos olhos ali, né? E vai tudo até a planta dos pés. E traz aí uma série de complicações. E o diabetes também é calculado que 9% da população mundial, 9%, já estão com problema de diabetes, né? No Brasil, seria estimado em torno de 18 milhões de diabéticos. E se a gente prestar atenção aqui, lá embaixo dessa tela, você vai ler ali prevenção. Prevenção. Como que se pode evitar de ficar diabéticos e até curar do diabetes, naturalmente dependendo da idade da pessoa, o tempo que ela foi afetada pela doença, né? Atividade física e alimento saudável. Atividade física, alimentação saudável, né? Isso é uma coisa que nós, adventistas, podemos colaborar na comunidade, contribuir para ajudar as pessoas, né? Está se estimando que existe no mundo hoje aproximadamente 700 milhões de diabéticos. E que dentro de 15 a 20 anos isso vai chegar a 1 bilhão e 200 milhões de diabéticos.
É um problema muito sério, né? Essa estatística aqui de 2017 falava em 600 milhões, mas agora a população aumentou e os problemas também, né? Mas é muita gente. Então, isso é um drama, é uma tragédia, realmente, né? Muito maior tragédia do que foi o Covid, né? Que assustou muita gente, naturalmente, e é assustador mesmo, né? Mas é uma grande oportunidade que nós temos como igreja, né? De montar um clube de saúde na igreja, de ter palestras, de ter orientações, visitação, porque a gente vai ajudar a prevenir das enfermidades. Se a pessoa está com problema, tem grande chance de reverter, não é? Porque 90% dos diabéticos, 90% dos diabéticos ficaram diabéticos, principalmente por vida sedentária, lembra disso, por vida sedentária e alimentação errônea, com muita fritura, com muita carne, com muito açúcar, com muita gordura, né? Principalmente gordura de origem animal, essas gorduras de origem vegetal concentrada, mas fritas, né? Superaquecida. Então, nós realmente podemos dar uma contribuição extraordinária na comunidade, né? Toda a comunidade está sendo afetada dessa maneira. E alguns estão perdendo a vida, mas com 40 anos, 45, 50 anos, né? E é uma tragédia isso, que é um pai de família, uma família jovem, né? É um avô que os netos perdem a convivência daquele avô, e, enfim, do avô e avó, né? É uma coisa trágica, né? Olha, a assistência médica oficial, né, baseado nas orientações da Organização Mundial de Saúde, divide o atendimento de saúde em 3 níveis. É o chamado terciário, secundário e primário. No terciário estão os grandes hospitais de alta especialidade, com muita tecnologia de hoje, né? É um caso de um hospital Einstein, por exemplo, sírio-libanês, certo sentido, beneficência social, hospital do coração, né? Eles são de nível chamado terciário. O hospital regional aqui de Sorocaba, que atende toda. Estou falando aqui onde eu moro, né? Sorocaba é uma cidade aqui próxima, mas certamente, provavelmente aí na região de vocês deve ter um hospital desse nível terciário que pode fazer até transplante, né? O nível secundário são os hospitais médios, onde faz as cirurgias gerais, dá os atendimentos geral, né? E o nível primário, segundo a Organização Mundial de Saúde, está ali a parte de, principalmente, de educação e prevenção, orientação para as pessoas. Se as pessoas recebem boas orientações, ela não vai para o nível secundário, ou vão bem menos pessoas, e não chega no nível terciário, né? Rarissimamente chegaria lá no nível terciário. Então, nesse nível primário, eles calculam que está praticamente 90% da população. 90% da população, que se atendido no nível primário, né, eles não vão chegar, ou pouquíssimos chegarão no nível secundário e no nível terciário, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, como é que se trabalha na prevenção, na educação? Então, é com saneamento, tratamento da água, de esgoto, é com vacina, é, com, com orientações gerais que eles dão, né, de atendimento, né? Nós, adventistas, recebemos toda uma orientação de Deus e que cabe bem direitinho em trabalhar com a massa da população. Nós não precisamos nos preocupar lá com a cirurgia, tem hospitais bons que fazem, né? E sofisticados, transplante. Então, isso não é o nosso negócio aqui como igreja, como igreja. Mas nós podemos fazer o trabalho educativo, baseado nos 8 remédios de Deus, no livro Beneficências, desculpe, Ciência do Bom Viver. Vocês se lembram, né? Quais são os remédios de Deus colocado lá? Os remédios simples, os agentes da natureza, né? Aprender sobre o repouso, sobre o uso da água, sobre a respiração de bom ar, né? O sono, as atividades físicas, uma alimentação apropriada. E olha o que ela vai falar, a revelação.
Se os enfermos e sofredores fizerem apenas o melhor que sabem com relação a viver os princípios da reforma de saúde, da mensagem de saúde, de que maneira? Perseverantemente, em 9 casos de cada 10 ficarão livres de seus males. Amigos, queridos, 9 casos em cada 10, é 90% de cura. 90% de cura. É um negócio fantástico, extraordinário, o programa que Deus deu para nós. Assim que se monta um clube de saúde na igreja, uma coisa muito importante vai estimular que a igreja leia e estude sobre a mensagem de saúde que nós temos. E que os próprios membros da igreja comecem a praticar, colocar em prática. Se tem vida sedentária, vai começar a andar, fazer uma horta, fazer um jardim, não é? Se não toma água, vai começar a tomar água, 6 a 8 copos de água por dia, não é? Se não toma sol, vai ter que se expor pelo menos uns 15, 20 minutos lá no sol, né? Se vai fazer uma horta, já toma o sol, já faz exercício, né? E já sente sede, toma bastante água. E assim por diante. Já é obrigado a respirar melhor, respirar mais profundamente. Então, se os enfermos e sofredores fizerem o melhor que sabem com relação a viver os princípios da reforma de saúde perseverantemente, em 9 casos de cada 10 ficarão livres de seus males. Isso é espetacular, espetacular. Não tem cura espiritualista, seja do espiritismo, seja do mundo pentecostal, do mundo católico, né? Ou mesmo no mundo secular, né, da medicina alopática, não tem um programa que apresenta 90% de cura. Com tanta igreja pentecostal fazendo cura diariamente, né? Com tanta farmácia, tanto posto de saúde, tanto hospital, né? Não era para ter praticamente mais doentes. Mas você vai lá num posto de saúde, uma coisa assim, ou vai pelo SUS, vai marcar uma cirurgia, não é? É meses que tem que esperar, se não anos, não é? Tem que esperar. Eu teve a experiência aqui, um jovem senhor, né, que ajuda a gente aqui no sítio, e ele, algum tempo atrás, estava sentindo um mal-estar, assim, do estômago, uma situação, e tomava muito café, e ele foi lá no posto de saúde. Então, os médicos fazem o quê? Faz algumas perguntas, ele tem pouco tempo, e aí dá lá a indicação de exames, e deu algum remédio para ele. Bom, ele foi marcar o exame, levou 7 meses para sair o exame e o resultado. Aí ele voltou lá no médico para levar o exame. Aí o médico perguntou para ele, o nome do rapaz é Vanderlei. Disse, Vanderlei, senhor Vanderlei, como é que o senhor está se sentindo? O que o senhor está sentindo agora? Ele falou, bom, agora nada. Ele falou, agora não estou sentindo nada. Lá, quando eu vim aqui, 7 meses atrás, eu estava assim, com problema, assim, 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 assim. Né? Ó, é uma coisa... É tremendo isso. Mas uma coisa que ele fez, ele diminuiu 80% da quantidade de café que ele tomava. Bom, se os enfermos e sofredores que sabem com relação a viver os princípios de saúde, 9 casos de cada 10, 90% não ficarão livres de seus males. Como é importante, seria importante, ou é importante a igreja, né, desenvolver o ministério da cura, o ministério da saúde, né, para ajudar as pessoas. Cientificamente, hoje, a medicina natural está sendo chamada medicina do estilo de vida. Medicina do estilo de vida. Nesse livro aqui, chamado Estudo da China, porque foi feito na China, essas pesquisas, esses estudos, apresenta a história de um médico que participava de uma equipe de cirurgião de coração. Ele tinha menos de 50 anos e estava lá fazendo parte da equipe e caiu e estava infartado. Ele estava dentro de um grande hospital nos Estados Unidos e já socorreram, salvaram a vida dele e tudo. E ele, como médico cirurgião, imaginou, bom, logo eles fazem uma cirurgia aí, me ajeita essa artéria, né, e volto a trabalhar. Mas, depois de vários estudos e pesquisas, isso é uma coisa recente, de menos de 10 anos,
O diagnóstico era que o caso dele não era operável. O que significava isso? Que não havia esperança para ele, não podia voltar ao trabalho. Menos de 50 anos, estava com a vida profissional anulada, né? E, e aí ele procurou outros lugares, outros profissionais, outra opinião, e todos pegavam a mesma coisa. Seu caso é inoperável, não temos condições. Um dia ele cruzou com um colega dentro do hospital que ele trabalhava, né? E estava licenciado. E conversando com esse médico, o médico falou: Olha, amigo, tem aqui no hospital, um grande hospital, lá no terceiro andar, tem uma equipe de um pessoal assim meio estranho, assim. Eles estão dizendo que se usar recursos naturais, como exercício, alimentação apropriada, né? Principalmente vegetariana, a pessoa recupera. E ele, como qualquer doente que já procurou de tudo e não teve solução, falou: Não, nunca acreditou nessas coisas, né? Foi para lá. E aí foi conversar com a equipe, e aí viu que eram profissionais altamente qualificados, gente com doutorado, com pós-doutorado, em várias áreas, né? Pesquisadores, estudiosos. Então fizeram um plano com ele de 2 anos. E depois de 2 anos, a artéria dele voltou assim, olha. Isso aqui é real, não é desenho, não, é real. Não? Então, antes, quando ele comia de tudo, bebia de tudo, não dormia direito, ficava lá naquelas equipes, naqueles trabalhos, né? E 2 anos depois, recuperado. Sem cirurgia, sem remédio, remédio, né, alopático, né? O que fez essa transformação, né? Harmonizar a vida com as leis naturais. E ensinar as leis naturais nós podemos fazer, né? Então, se cria um clube de saúde, ele vai atuar, vai aprender a lidar nesse ponto, né? Olha, uma outra pesquisa que foi feita. O Dr. Furman, Joel Furman, é um desses profissionais, médicos, cientistas, né, pesquisadores nos Estados Unidos que que estão envolvidos com esse programa chamado Medicina do Estilo de Vida. E ele escreveu um livro, né, falando sobre genocídio. Vocês sabem que genocídio é uma expressão utilizada quando você quer eliminar uma etnia, eliminar uma tribo, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? O nazismo queria eliminar o povo judeu, né? E mataram mais de 6 milhões de pessoas. Então, isso é um genocídio. Quando você tem lá um grupo que tem o poder, que tem o domínio, e quer eliminar, e faz tudo para eliminar aquele segmento que provavelmente eram opositores, né? Poderiam ser opositores. Então, ele escreveu esse livro e deu o título assim, Fast Food, Genocídio. O que é o fast food? É essa comida que é servido no McDonald's, servido no Burger King, servido nessas lanchonetes, né? Que é tudo o quê? Processado, elaborado, o pão é branco, não tem fibra, não tem vitamina, não tem sais minerais, é tudo residual, né? É a carne que está ali, o molho, o queijo, né? Que se junta, e come-se isso com refrigerante, né? Então, isso é chamado fast food. Então, o Dr. Joel Furman, ele fez pesquisas e relatou pesquisas no seu livro, né? Ajudando as pessoas a entender o perigo que é esse estilo de vida, né? E uma das pesquisas apresentadas nesse livro é muito interessante. Hoje, um dos problemas muito sérios para os homens e para as mulheres é câncer. Os homens é câncer da próstata e as mulheres é câncer do seio. É o que mais ataca, homens e mulheres, né? E eles, então, fizeram uma pesquisa, um estudo selecionaram 3 grupos de homens e foram acompanhar isso. Então, o primeiro grupo eram homens de vida sedentária com uma dieta, aí fala padrão SAD, que é o padrão de comida americana, que é o fast food. Fast food. Então, primeiro grupo, vida sedentária e comida fast food. O grupo número 2 era homens com dieta padrão, fast food, e exercício em academia 60 minutos por dia.
já praticando durante 15 anos. Né? E o grupo 3 eram homens com dieta baseada em plantas, quer dizer, comida natural, e exercícios moderados, do tipo caminhada, e já eram praticantes há 14 anos. Bom, eles tiraram o sangue desses 3 grupos, a amostra de sangue, colocaram em recipientes e, nesses 3 grupos, colocaram células de câncer de próstata. Porque o que vai combater as células cancerígenas é o sistema imunológico, chamado sistema imunológico. Então, tem linfócito B, linfócito T, é uma complexidade, né? Mas está lá, um sistema de defesa. Então, eles, ao colocar o sangue ali e colocar a célula cancerosa junto, é porque no sangue você tem as células do sistema de defesa, né? Sistema imunológico chamado. Qual foi o resultado? O grupo número 1, que é vida sedentária e dieta tipo programa alimentar baseado em fast food, a capacidade destrutiva do sistema imunológico foi de 2%. 2%. No grupo número 2, que era o exercício de academia mais alimentação do tipo fast food, melhorou bastante. A capacidade destrutiva foi de 2.000%. E no grupo, o grupo 3, que eram praticantes de exercícios moderados e dieta baseada em plantas, o sistema imunológico conseguiu distribuir, teve uma capacidade destrutiva de 4.000%. 4.000%. É um pouquinho diferente do 2%, não? É uma coisa impressionante, uma coisa muito interessante esse ponto. Agora, está na nossa condição de estudarmos esse assunto e ajudar as pessoas, ensinar a fazer exercícios moderados. O que é exercício moderado? Caminhada, cuidar de jardim, cuidar de uma horta, né? E um programa de alimentação baseado em plantas. Então, um clube de saúde, aí ele pode desenvolver as escolas de culinária, ensinar as receitas, né? Mostrar a pessoa como faz um pão de boa qualidade, e assim por diante, né? Então, vale a pena. Então, o nosso papel é promover uma medicina de estilo de vida, mudança de estilo de vida. E o que é que diz a revelação? Se os enfermos e sofredores fizerem o melhor que sabem com relação a viver os princípios da reforma de saúde perseverantemente, 9 casos de cada 10 ficarão livres de seus males. Não é maravilhoso isso? Se nos fosse garantido um plano de saúde, onde 90% das enfermidades seriam evitadas e curadas, quanto é que nós estaríamos dispostos a pagar por um plano de saúde assim? Não precisava nem ser 90%, podia ser 50%. Quanto nós estaríamos dispostos a pagar? E o plano existe, o programa existe, está à nossa disposição. Queridos, aqui você tem a história do povo de Deus na Terra. Nós estamos vivendo no último período dessa história, pós-1844. O que está ali à frente nossa? A volta de Jesus. E nós acreditamos que estamos bem no finalzinho, no último momento da história. E para esse momento, Deus, irmãos, trouxe a mensagem de saúde. Olha o que diz lá. A verdadeira conversão à mensagem da verdade presente inclui a conversão aos princípios da reforma de saúde. Então, esse tempo pós-1844, há uma verdade presente para esse momento. E dentro do conjunto, que tem que ver com as 3 mensagens angélicas, especialmente a terceira, de adoração, não é? Lembra? Adoração, a terceira mensagem angélica, não é? Então, mas ela diz que inclui a conversão aos princípios da reforma de saúde. É um estudo muito interessante esse, né? Se inclui, a gente deve prestar atenção, né? Olha outro texto da Revelação. A obra da reforma da saúde é o meio divino para aliviar o sofrimento do mundo e purificar a sua igreja. Entende? Olha que coisa maravilhosa essa mensagem. Se você é um líder de saúde, mas ali na comunidade, que oportunidade você vai ter de estudar esse assunto, de aplicar
as práticas desse programa na sua vida pessoal e contribuir, você, a sua equipe que vai formar no trabalho, o clube de saúde, contribuir para aliviar o sofrimento do mundo e também que vai ter um efeito sobre a igreja, purificar a igreja, né? Aí é todo um estudo sobre esse assunto, né? Olha o que diz a revelação. Quando conduzido de maneira adequada, a obra de saúde é uma cunha penetrante que abre caminho para que outras unidades cheguem ao coração. Que outras unidades? Todo o trabalho ministerial da igreja, seja do Ministério da Mulher, jovens, desbravadores, ancianato, né? Todos os ministérios da igreja vai ter um espaço. Eles avançam, vão levar o evangelho, mas a porta precisa estar aberta, principalmente a porta do entendimento. E é a obra médico-missionária, né, a obra de saúde, que abre essa porta. Quando recebida em sua plenitude a mensagem do terceiro anjo, a reforma de saúde terá o seu lugar nos concílios da associação, no trabalho da igreja, na mesa e em todos os preparativos domésticos. Então, o braço direito servirá ao corpo e o protegerá. Olha que coisa maravilhosa. O braço direito servirá ao corpo e o protegerá. Não é? Ele abraça, ele abraça. Aí fizemos uma ilustração, não é? Está lá a igreja com seus diferentes ministérios, não é? E aí, então, há um círculo de proteção que Deus coloca. E como vem esse círculo de proteção? Pela mensagem de saúde. Isso significa que se a gente não tiver um programa de mensagem de saúde na igreja e na família, nós estamos desprotegidos, estamos sujeitos a maior variedade de enfermidades, não é? E sem recuperação, a não ser lá naqueles sistemas. Não é? Bom, a reforma de saúde é um meio divino para aliviar o sofrimento do mundo e purificar a sua igreja. Olha outro texto interessante. Quando aplicado, né, as pessoas passam a ter entendimento da mensagem de saúde e vão praticando a mensagem de saúde, o que é que diz a revelação? Que a eficiência de homens e mulheres experimentados será centuplicada e a obra para esse tempo vai ser concluída mais rapidamente. Perceberam isso? A obra para esse tempo será concluída mais rapidamente. Então, veja a importância de ter na igreja um clube atuante de saúde, não é? Para motivar a leitura, motivar o estudo, motivar com palestras, e para a pessoa compartilhar aquilo que ele está recebendo, né? Recebendo. Então, torna a eficiência dos servidores, né, centuplicada, centuplicada. Imagina a sua congregação, a sua igreja, né, com a eficiência dos seus líderes, dos seus membros, com eficiência centuplicada, centuplicada. E ela dizia, a obra vai ser concluída mais rapidamente, mais rapidamente. Que coisa impressionante, meus. Olha lá, na parte finalzinha dessa aula, tornar clara a lei natural, instar que seja obedecida, eis a obra que acompanha a mensagem do terceiro anjo, para preparar um povo para a vinda do Senhor. Né? Preparar um povo para a vinda do Senhor. Reforma de saúde com a terceira mensagem angélica, faz parte, né? Faz parte. Este seminário, irmãos, este congresso que está sendo proposto, né? Ele está dando início a um programa de capacitação e de treinamento para as lideranças das igrejas nessa área tão importante. Participe, convide alguém mais para ser o seu auxiliar, né, e assistir o seminário, né, que isso vai ajudar bastante a vocês. Até mais. Uma grande bênção de Deus para todos.